Olá, boa tarde a todos os que chegam. Sejam bem-vindos a mais uma live do Meio do Céu, a live do meio-dia com o Astro Rei no ponto mais alto do firmamento. Boa tarde, Cristiane, bem-vinda. Na live de hoje, sobrevivemos à eclipse de amanhã, de ontem. Hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Ontem, dia 14, tivemos... Ih, não escuto. Opa, obrigado, Cristiane, pelo alerta. Vamos ver aqui, vamos ver. Testando. Melhorou, Cristiane? Tá escutando agora? A Cristiane vai ser a nossa teste de áudio. Ainda bem que ela está aí. Como é que é? Tá escutando agora? Alô, alô. Chegando o Diogo. Boa tarde, Diogo. Vamos ver se testamos o som aqui, que às vezes tem tecnológicas para tratar. Vamos ver aqui. Olá, Diogo. Olá, boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tu tá me escutando? Eu estou escutando. Tá. A Cristiane me ajudou aqui num teste de áudio. Só vamos ver se ela está escutando agora. Ah, sim. Tô aguardando ela me responder. Ah, tá. Vou sair e entrar, tá? Pode ser algo no equipamento dela. Mas se eu te Ah, escuto, sim. tu me escutas, começamos bem. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, tudo certo. Então, vamos a mais um diálogo astrológico nesta tarde ensolarada. Hoje eu não estou nem com a luz adicional aqui, porque o dia está bem iluminado. Sim, bastante sol. Cristiane já deu ok pro áudio, já está escutando? Então tá. Uhum. E aí, Diogo, o que temos para o diálogo de hoje? Bom, então a ideia hoje nós falarmos sobre astrologia mundial e trazermos um pouco dessa temática, porque geralmente a gente fala muito sobre astrologia num âmbito muito individual. Então, como isso nos afeta, a nossa personalidade, e, e é bom, porque é o que a gente procura, né, de primeiro momento. Mas a gente poder dar uma noção maior de que, melhor, né, de que a astrologia é maior do que apenas isso. E, inclusive, no último diálogo que a gente fez sobre o preparar-se melhor, então a gente falou da questão individual de preparar-se e, e que existia ou existe, né, uma forma coletiva disso, de nós nos prepararmos. E daí então surgiu a ideia de a gente comentar e falar sobre astrologia mundial e como, né, o que significa isso, né, como funciona, né, de certa forma como nos afeta também, e de dar uma visão mais macro da astrologia para a gente poder também entender, porque o conceito é sempre o mesmo, né? Então, se nós ao entendermos o macro, a gente entende o micro. Entendendo o micro, nós entendemos o macro também. As coisas estão conectadas. Então, a ideia é a gente poder mostrar um pouco sobre isso, né? Poder trazer o significado de astrologia mundial para a gente poder dialogar e ir vindo, né, do macro até o micro, de um horizonte, né, mais amplo para um horizonte mais individual. Então, acho que a primeira coisa que eu poderia falar, né, que talvez pudesse explicar é o que significa astrologia mundial, o que é né, qual o significado disso, o que aborda, o que ela explica, ensina, a gente poder se situar um pouco. Boa! Pois é, quando a gente fala hoje da astrologia e todas as discussões que giram em torno da astrologia hoje, para bem e para mal, acabam girando mais em torno de uma vertente, uma abordagem. Olá, boa tarde aos que chegam, Gustavo, Vivi, sejam bem-vindos. Gira em torno de uma abordagem que é a astrologia pessoal. Tá? Então a gente no curso, né, estuda que a astrologia pessoal é uma vertente, é a principal, é a mais trabalhada hoje, é mais conhecida,
que estuda a pessoa, estuda o mapa da pessoa, estuda a personalidade, as possibilidades para a vida, né? Que a natureza aponta, indica através do nascimento, do momento de nascimento da pessoa. E isso é tão natural, tão óbvio, né? Que a gente foque o conhecimento astrológico na pessoa, e a gente não nem se dá conta de que nem sempre foi assim, né? Então, ao longo da história, essa abordagem não é a mais importante, nem a mais comum, mais conhecida, por incrível que pareça. Hoje se fala muito de autoconhecimento, justamente porque é um ponto sensível na vida moderna, porque é algo que falta. Se vivêssemos mais, talvez falaríamos menos. Sim. E se fala muito porque é um ponto fraco. A gente não se conhece tão bem e precisa de toda a ajuda e toda a ferramenta possível para compensar isso, para buscar. E a astrologia serve para isso, óbvio, e é muito eficaz nisso. Por isso que é usada hoje mais para isso. Mas ao longo da história não foi sempre assim. E o que se chama de astrologia mundial é o uso da astrologia para o entendimento. Olá, Luísa, boa tarde, bem-vinda. É o uso da astrologia para o entendimento do mundo, ou entendimento dos processos coletivos pelos quais a gente passa. E é claro que é muito vago dizer do mundo, porque aí então vamos fazer o mapa do mundo, né? Vamos fazer o mapa mundi já existe, não? É o mapa astral do mundo, né? Não. Que mundo, né? O universo, o sistema solar ou o planeta, né? Não, na verdade, todos são graus diferentes de um mesmo mundo. Então, o que se mais utilizou ao longo da história foi o conhecimento astrológico para compreender os processos coletivos nos quais estamos inseridos através dos grandes grupos humanos. Então, isso em alguns momentos se utilizou para os reinos, para as polis, para cidades-estados, etc. E, no geral, né, nos tempos atuais, nos chegou o uso para entender os países. Então, quando a gente fala hoje, em termos bem práticos de astrologia mundial, a gente está falando do mapa astral dos países. Porque é a organização geopolítica que se tem hoje, né? Mas já a mesma lógica se utilizou para outros níveis de agrupamento humano. E a lógica é a mesma. O ser humano tem processos de evolução pessoais, sociais e coletivos. Da mesma forma como na série dos planetas que a gente está fazendo agora, falamos dos planetas pessoais, dos planetas sociais e dos planetas coletivos. Será a próxima live na segunda-feira. Então, a astrologia mundial é a astrologia dos países, por essa razão, né? É o que nos ajuda a entender o rumo que um país toma com as decisões dos seus governantes, com os hábitos do seu povo, com a cultura que permite desenvolver, com os bons e maus costumes e características particulares daquele povo. A astrologia mundial vai nos ajudando a enxergar para onde isso tudo leva, né? Basicamente, isso seria a astrologia mundial, né? Se a gente fosse responder. Uma dúvida que eu tenho até que surgiu agora, dentro da astrologia, então, seria no âmbito mais coletivo. Então, como falou, pegando como uma forma bem prática o país, né? Então, a gente tem o mapa do país. E talvez uma maneira mais ampla, quando se fala de eras astrológicas, isso se encaixa dentro da astrologia mundial ou é algo assim, muito mais amplo do que está sendo colocado dentro do que significa, né, a astrologia mundial? Sim, é algo mais amplo, não se encaixa, né, no estudo pragmático que se tem hoje de astrologia mundial, não se encaixaria. É uma outra matéria astrológica muito interessante. É difícil a gente encontrar na história os caminhos que seguiram essas classificações, né?
Então, hoje a gente tem essa divisão, e no curso eu apresento em 12 áreas, né? É claro que não são as únicas, não são as maiores e não são as certas, né? Mas são 12 áreas que hoje a gente tem acesso e pode desenvolver. Mas ao longo da história isso mudou muito. Então, ao longo da história, o entendimento das eras astrológicas também mudou, né? Então, hoje se considera uma base astronômica para as eras, para entender porque a astronomia avançou muito. Mas na antiguidade não se tinha essa base astronômica, mas se tinha um entendimento e uma vivência do significado das eras muito mais completo. Se respeitava a experiência que cada era pedia de maneira mais completa. E hoje é tudo muito confuso. E até porque ficam discutindo se a era começa em tal ano ou tal outro, porque astronomicamente uns interpretam assim o assado. Então acaba confundindo mais ainda do que ajudando. Então a astrologia, as eras astrológicas não são uma matéria astrológica inclusa na astrologia mundial. Fora, inclusive, tem linhas modernas que não as consideram, né? O que é notável, porque se fala tanto, né? Mas tem linhas astrológicas que se fala tanto na era de Aquário, talvez pelo filme Hair dos anos 70, depois da música Age of Aquarius, aí todo mundo fala nisso, né? Mas, além disso, existe sim um momento importante que a gente está vivendo, que sim, é muito explicado pela mudança de era, né? E considerando que a mudança de era de peixes para aquário, ela não se dá num evento, né? Então agora deu a grande conjunção. Eu vi esses dias agora, como estamos próximos da grande conjunção, segunda-feira que vem, né? Tinha um lá falando: será que a grande conjunção é de fato a virada de era, então, para o ano? Não, querido, não tem como uma conjunção ser a mudança de era, né? São milênios em jogo, né? Não vai ser um evento astrológico que vai marcar. E sim, é uma construção com várias pedras, né? Uma construção com vários tijolinhos. Esse até pode ser um deles, e talvez seja, mas é muito mais que isso. Então a gente tem uma matéria astrológica toda a parte nas eras astrológicas. Então o estudo das eras é um e a astrologia mundial é outro. Sim. Então, as eras astrológicas podem ser tema de outra live. Sim, sim, vai ser legal. Mas é interessante porque a complexidade se a gente falar das eras, né, para entender, compreender uma era astrológica, a complexidade que isso é de fato, né, e talvez com a nossa miopia, digamos assim, de não conseguir enxergar muito para frente, né, do que a gente é capaz da história, e entender uma era astrológica é algo que deve exigir né, uma visão muito grande de quem está analisando, né, e vendo, porque seria impossível dizer que vai ser um evento, né? No tal dia vai ter um evento que vai mudar tudo, como falou. Então, deve ser algo bem complexo. Eu não sei, né? Mas pelo que a gente pode perceber, deve ser algo tão simples assim. É tão complexo quanto entender os movimentos da própria história, né? Uhum, Porque a gente pode simplesmente decorar os fatos. Em tal data aconteceu tal coisa. Tá. uhum. E aí tu ter 50 datas e 50 fatos. Mas história não é isso, né? História é a inteligência que encadeia os fatos numa sequência lógica, com causa e efeito, que afeta todos os movimentos coletivos, as ambições coletivas, os desejos, as necessidades, os medos, tudo isso está envolvido por trás dos fatos, né? Os fatos são só um ponto objetivo. Da mesma forma, as eras astrológicas elas são melhores compreendidas junto com o conhecimento histórico, para saber interpretar o que em tal era estava sendo vivido, experienciado coletivamente, para além dos fatos, ou melhor, por detrás dos fatos, né? Então, em termos bem gerais, para dar um exemplo, a era de peixes, que a gente está teoricamente encerrando ou abandonando agora, ela carrega vários pontos importantes do signo de peixes,
em termos de espiritualidade, em termos positivos, né? Então foi uma era muito marcada pela espiritualidade, pela presença das religiões em todas as partes do mundo. A Diogo, tu tá ficando difuso. Para mim foi Acho que uma eu era. vou acender a luz, então, Tá, não, melhor. mas tu tá ficando com pixels. Ah, tá, deve ser a internet, então. É, cuidado, cuidado. Entendi. Te abraça no roteador aí. Pra mim Melhorou, aqui tá melhorou. normal. Ah, agora melhorou. Tava quase sumindo. Tá. Agora que a Aline entrou, aí melhorou tudo. Boa tarde, Aline. Boa tarde. A Aline entrou, melhorou a conexão. E então as eras, elas têm, por exemplo, a era de peixes, então, uma era de muito voltada para a espiritualidade, mas não é só isso. Nós tivemos muitas guerras religiosas nessa era. Nós também tivemos perseguições religiosas, nós tivemos manipulação de massas através das crenças, através da religião, né? Então nós tivemos muito lado sombrio de peixes também. Nós tivemos uma era com muito medo, ou seja, é impressionante a presença do medo em todos os séculos, as derivações e usos do medo para todos os tipos de processos políticos e sociais, né? Isso tudo é a sombra principal de peixes, né? A temática do medo. Mas também nós tivemos uma busca intensa pela bondade, pela compaixão, né? Isso talvez é chamada de era cristã, mas é claro que foi cristã para os cristãos, porque no mesmo período teve outros pontos de vista também. Mas em todos os outros pontos de vista, a temática da compaixão, a busca pela bondade, foi um tema geral, né, nessa era. Então a era de peixes também tem as suas marcas históricas, né? Coincidentemente, o grande mestre da história, o Avatar, surge exatamente no início dessa era. Ele adota como simbolismo inicial o peixe, né? Na mesma época, os mitos celtas nos falam do rei pescador, né? Tem toda uma relação com peixes nas tradições místicas do início dessa era, né? Em todo mundo, não só na era, não só no mundo cristão, né? Então, mas o mestre fundador do cristianismo também adota o peixe, né? E ele vai buscar os seus discípulos entre os pescadores, né? E é tudo muito simbólico, mas é um simbolismo dos sábios que enxergam o momento que se está vivendo. Isso que é o legal, né? Então não é à toa, não é uma coincidência que o Jesus, que nós explicamos, nós ouvimos a história de que o Jesus foi chamar os seus discípulos entre os pescadores, né? Ah, não, é que só tinha pescador ali. Não, não tinha só pescador, né? Podia ter chamado em qualquer outro nicho, mas ele foi chamar entre os pescadores, porque é simbólico. Talvez os caras nem fossem pescadores, mas o simbolismo exigia aquilo. Para explicar o trabalho, ele é a própria encarnação do rei pescador, né? Que é o quê? É o mestre que vai buscar os discípulos entre aqueles em condições de despertar almas. Isso é o pescar, né? Hoje vocês pescam peixes. Se me seguirem, eu ensinarei a pescar homens. O que é pescar homens? É despertar almas, despertar corações, despertar consciências. Então, isso é o que um mestre faz. Agora, esse é o simbolismo usado ao início da Era de Peixes, né? Então, Sim. é interessante que, e aí, entre os celtas vai ser a mesma coisa, com o rei pescador. Então, a gente vai encontrar uma simbologia própria em cada era, né? Então, na era de Ares, que foi o período anterior, então aproximadamente 2000 e poucos anos antes de Cristo, até o ano zero, aproximadamente, nós temos o simbolismo do carneiro guerreiro, o carneiro combativo. Foi a era dos grandes impérios, foi a era da ascensão e queda das grandes civilizações, foi a era de grandes guerras e grandes movimentos militares, foi a era do desenvolvimento das principais técnicas de batalha, é onde se ocorre lá a grande batalha, ou pelo menos onde é narrada, né, a do Mahabharata, lá no Oriente,
todas as grandes movimentações políticas e bélicas desse período são incríveis, né? E isso tudo tem o simbolismo do carneiro. No Egito, nós vamos ter, no Egito não, no Oriente nós temos a vinda do Rama, que é o carneiro, né? Da Índia, aliás, da Europa para a Índia, né? E assim por diante. Tem muitos simbolismos ligados ao carneiro e ligados a essa coisa guerreira do Ares, né? E a imposição da vontade sobre as adversidades. Isso foi a tônica da experiência da Era de Ares, né? Um dos avatares, um dos grandes mestres que inicia esse período, ou que está mais ou menos no início, é o Moisés, né? Moisés é o próprio símbolo, né? do início dessa era, a Era Mosaica. E também, antes disso, nós temos a Era de Touro, que é a era... Bom, eu já estou falando a live das eras, né? Sim. Mas a Era de Touro, né? Só para não despejar todo o conteúdo das eras aqui. Cada era tem o seu simbolismo, tem a sua história, e nós, conhecendo história, nós entendemos melhor o que foi vivenciado em cada era. Não, beleza. Então, a gente vê as eras astrológicas como um conteúdo à parte, um universo à parte, e que não se encaixa dentro da astrologia mundial por ser mais amplo do que ela oferece. Sobre a astrologia mundial, uma outra questão, né, que me surgiu. A gente foi falado muito sobre essa conjunção, Júpiter-Saturno, né, e tudo mais, e qual que é a influência, digamos, dessas grandes conjunções dentro da astrologia mundial, ou se a gente pode considerar na astrologia mundial essas conjunções, né, porque, sei lá, por algum motivo ela pode influenciar não só a nós, mas como, né, de maneira mais mundial, como o nome já sugere, né? Então, qual a importância dessas conjunções e se a gente pode levar elas em consideração para entender a astrologia mundial? Excelente pergunta. Vê que, como eu tenho ascendente aquário, quando eu já, se não segurar, eu já vou responder, já vai a live das eras inteira aqui, vai a era toda aqui. Excelente pergunta, porque o que nos cabe mais objetivamente compreender frente a um evento astrológico, né? Vai ter uma conjunção, tá? Mas então quer dizer que quando os planetas estiverem alinhados no céu, coisas vão me acontecer, ou vai surgir uma energia, um raio que vai me atingir e eu vou me transformar em outra coisa. Não é assim que funciona. Os planetas, eles são, no seu movimento preciso, inteligente no céu, eles são indicadores da lógica do movimento da vida. É a lógica do movimento da vida. O movimento da vida tem lógica. E essa lógica pode ser compreendida por nós. Então, eles são indicadores. Então, quando eles estão alinhados, eles são indicadores de algo muito importante que está acontecendo dentro de nós, nas pessoas. No movimento da vida em termos de psique, em termos de energia, em termos de ação, de possibilidades kármicas. Então, isso vale para uma pessoa. Então, o que nos cabe? Tem uma grande conjunção. Bom, primeira coisa que eu falei lá na live também. Onde que essa conjunção toca o meu mapa? Esse é o ponto de partida para entender o que eu tenho a ver com esse momento. Ou seja, esse fluxo da vida, essa lógica do movimento da vida que está sendo ativada ou indicada pelo movimento celeste. Eu me conecto a isso como? Eu participo disso através do quê? Em primeiro lugar, não só, mas em primeiro lugar, através do ponto em que este evento, conjunção, toca o meu mapa. Então, se eu tenho 0 grau de aquário, no caso da grande conjunção, em tal casa, aquela área da vida representada por tal casa vai ser a mais afetada por este evento. E a partir deste evento eu vou poder verificar nesta área da vida alguma mudança importante, que é o que a natureza está querendo me sacudir e me fazer enxergar. Então isso vale para as pessoas. Para os países, vale o mesmo. Por quê? Porque os países também têm mapa.
Então, o assustador é que o ascendente do aquário é o Brasil, né? Não. O ascendente do mapa do Brasil é aquário. E, bom, eu não dei uma olhada, ainda bem que tu perguntasse isso, vou dar uma espiada lá. Eu não lembro agora quantos graus, mas conforme quantos graus a grande conjunção vai atingir o mapa do Brasil em um ponto. Como nós já fizemos uma live sobre o mapa do Brasil, e aí a gente viu que não é tão simples assim, porque pode ser que tenha mais de um mapa, né? Pode ser não, normalmente tem. Então, num mapa ele atinge numa área do país, no outro atinge no outro. Então, nós temos algumas possibilidades de mexidas importantes que podem ocorrer no nosso país a partir da grande conjunção, por exemplo. Então, como é que a gente interpreta isso? Esses eventos, eles afetam cada pessoa conforme o ponto no mapa delas em que este evento está posicionado. Este evento afeta um país na forma do ponto em que esse evento está posicionado no mapa do país. É assim que funciona. Agora eu vou deixar quem estiver nos assistindo com a pulga atrás da orelha, eu digo, meu Deus, onde que a conjunção toca o mapa do Brasil? Calma, vou dar uma olhada. Vou lá, não. Tem pelo menos dois É, mapas que a gente tem que considerar, né? sim. Mas é interessante porque, agora estou explicando, me vem na cabeça porque quando é algo individual ou pessoal, né, usando a palavra correta, pessoal, eu tenho consciência sobre mim mesmo, entende? E eu vou tomar consciência de mim e vou cuidar para me preparar, como a gente falou na outra live, vou me preparar porque ó, a tendência é que isso aconteça. E quando se fala do mapa do Brasil, né, então quem a gente pensa que deveria ter, né, deveria ser a pessoa responsável por cuidar disso, de olha, tem essa tendência, então o país inteiro vai sofrer com isso ou não, né? Então, daí a importância do governante. Eu acho que em algum momento a gente falou sobre isso, sobre os reis de antigamente, ou sei lá, qualquer pessoa que esteja conduzindo um processo, que esteja à frente, seja um governante, que governe, né, um povo, de ter conhecimento sobre isso e de entender isso, porque faz parte do processo e faz parte do zelo dele, né, com as pessoas as quais ele está governando, as quais ele está conduzindo. Então, é um cuidado maior que deveria ter para compreender. Mas, enfim, isso é uma coisa que antigamente talvez fosse mais comum, né, entre as pessoas e entre todos, e um governante teria mais consciência sobre isso, né, de talvez não ele compreender exatamente, mas ele ter alguém que compreenda e que e que lhe passe as orientações para poder proceder da melhor maneira, para que as coisas, daí acho que daí entra essa ideia de preparar-se de uma maneira coletiva, né? Porque daí tem alguém que está conduzindo o processo, que está consciente, que talvez ele possa nem entender muito bem sobre aquilo, mas ele tem alguém que entende. E ele vai se reunir com essa pessoa e olha, o que a gente pode fazer? E aí garantir que todo o processo se dê de maneira adequada e que todos possam se preparar juntos, não apenas isoladamente, como de certa forma é o que nos acontece hoje, né? Pegando exemplo, né, Diogo, nós temos a rainha mais amada e lembrada da história da Inglaterra. A Inglaterra tem uma tradição, né, de bons astrólogos e de astrólogos sempre respeitados e acolhidos na corte, né? Então, muitos astrólogos ingleses tiveram muito espaço para trabalhar, acolhidos na corte britânica. E a rainha mais amada e mais lembrada e bem-sucedida que fez a Inglaterra se tornar uma potência, de fato, foi a rainha Elizabeth I. A, a segunda é a que está aí hoje, né? E a Elizabeth I, ali pelos idos de 1500 e algo, foi a patrona do Shakespeare, né? Salvou a Inglaterra da invasão espanhola naquela guerra terrível em que ela não teria chance nenhuma. Enfim, ela era muito bem aconselhada por um dos maiores astrólogos do seu tempo, da Renascença, que foi o lendário John Dee. E é interessante que isso que tu citaste é muito verdadeiro, de bons governantes se cercavam de bons conselheiros, né?
Porque o fato de ser um bom líder não quer dizer que o cara vai saber tudo, resolver tudo e poder tudo. Não, não precisa. O bom líder ele vai saber unir, vai saber trabalhar junto, vai saber coordenar os esforços de quem está perto dele. Ele vai se cercar de gente boa para formar uma equipe. Então isso é o bom líder. E isso vale para os bons reis. Né? Então os bons reis sempre tiveram bons conselheiros. E um tipo de bom conselheiro muito útil na condução dos países sempre foi o astrólogo. Né? Ou seja, aquele na antiga Índia seria o Brahmani, né? A pessoa dedicada, que dedica a vida a estudar as leis da natureza. Para quê? Para ensinar, para ajudar os outros a entenderem e a seguirem essas leis. Então não é só para conhecer, é para viver melhor. Né? Então isso é muito interessante. Nós temos muitos bons casos na história, né? E só para fechar, lembrar que na astrologia mundial, o governo ou governante, a gente olha no mapa do país a casa 10. Então, a casa 10, ou meio do céu, é quem está no topo, no comando, né? Então, é quem está conduzindo os processos coletivos daquele país. Nós temos o meio do céu em Escorpião, no mapa do Brasil, o que nós sempre temos alguns governantes meio complicados, né? Porque, digamos que, como o que está no mapa do Brasil em Escorpião está mal aspectado, né? O pior do Escorpião é o que se percebe na maioria dos governantes. Né? Então, não é o signo que é melhor ou pior, né? Mas é que o pior do signo fica à tona devido aos aspectos que se verificam no mapa do Brasil. E o povo é representado pela Lua, né? Assim como a Lua rege os processos fisiológicos numa pessoa, rege o corpo, rege as necessidades básicas, aquilo que a pessoa sente que precisa. No mapa do país, isso é o povo. Né? É a população, a sociedade, a base, né, da pirâmide. Então, nós temos uma lua em Gêmeos, né, no mapa do Brasil, e torna o povo, ou indica um povo muito cordial, muito tolerante, né? Muito aberto a todos, se o ascendente for aquário, né? Muito hospitaleiro, sem esquema, né? Mas isso também tem um outro preço, né? É um indício dessa tendência geral, né, do povo. Então, só para dar dois exemplos da astrologia mundial quando analisamos o mapa de um país. Né? O meio do Sim. céu é o governante, a lua é o povo. É interessante porque a gente vai percebendo essas características dos países e alguma lógica deve ter. Então, não quer dizer que um país vai ser de tal jeito porque sim, ou porque, né, por algum fator, porque as pessoas são de tal jeito. Então, alguma lógica deve ter por trás. E assim a gente vai conseguindo compreender um pouco melhor. Mas outra dúvida que eu tenho agora, né, falando, até para a gente finalizando, sobre um país. Então, a gente tem o Brasil, que vai ter o seu mapa, ou os seus mapas, e que vão dar essa características do país e, consequentemente, do povo brasileiro. Mas nesse caso, no Brasil, que é um povo, né, que é um país muito multifacetado, né, onde em cada estado a gente vê uma cultura um pouco diferente das demais, né? Então não é algo assim tão uniforme. Então a gente pega um gaúcho, o carioca, o baiano, o mineiro, paulista, enfim, todos têm de certa forma as características únicas, né? Talvez tenha as que as conectem entre todos, mas ainda assim tem as suas características únicas, né? Então, o que eu penso, sim, é de novo nessa complexidade das coisas, porque se a gente vai levar em consideração as eras astrológicas, depois a astrologia mundial, depois, né, nesse caso, por considerar o Estado, né, talvez, sei lá, o Estado possa ter uma outra energia que traga, enfim, ele vai se tornando mais e mais complexo ainda, e a gente percebe que não é algo tão simples, né, mas que de certa forma vai dando a lógica do porquê das coisas. A gente vai podendo compreender melhor isso, né? A identidade de um povo é algo tão complexo quanto a identidade de uma pessoa, né?
Então, ela vai ter componentes externos, como consequências das ações que a pessoa toma, ou que o povo toma, e vai ter componentes internos, coisas que ela traz da sua composição étnica, psicológica, cultural e assim por diante. E vai ter componentes também daquilo que ela conquista, né? Então, muitas vezes, um país ou um povo está numa situação muito complicada e se reergue, né? Então, a gente vê lá... eu sempre falo nas lives, não, a Alemanha tem 18 mapas, né? Digo, pô, eu tenho que ter Sim. esses 18 à mão aí, porque daqui a pouco vão me perguntar sobre eles. Eu sei que eu sei do primeiro lá, né, que é o do Império, as datas que se considera para um possível início a ser considerado da Alemanha como país. É uma história muito longa, então remonta lá à Idade Média. Então, nós temos muitos inícios possíveis de data para se considerar quando aquele povo nasceu como povo. Ou seja, não é o povo, é a identidade. Quando que a identidade que imperou ou que teve sequência até hoje teve início. Então, se considera lá o ano 900, 890, se não me engano, não, 980, que é quando o Otto I, digamos que iniciou o primeiro embrião do que seria o reino alemão, né, germânico. E dali para diante teve muitos episódios. Mas, por exemplo, alguns tão traumáticos como as duas grandes guerras, nos quais a Alemanha teve um papel importante, marcaram tão profundamente que geraram novos mapas também. E não é que um é certo e os outros são todos errados, é que deve se considerar também conforme o evento ou movimento histórico que tu queres estudar ou compreender. Então deve se considerar também, porque é um reinício, né? Alguns empreendimentos, sejam eles uma escola, sejam eles uma empresa, uma firma, às vezes tem momentos de renascimento. E esse momento de renascimento gera um novo mapa, ou ele é um momento tão marcante que se tu considerares aquele mapa, bom, dali para frente está valendo aquela energia. Então é muito importante a gente ter em conta isso, porque estamos falando das influências da natureza na constituição da identidade. E assim como isso vale para uma pessoa, vale também para um país. Lembrando que essa identidade ela é associada com os novos nascimentos, né? Nas tradições clássicas, quando um discípulo de uma tradição fazia o seu compromisso ou iniciava, né? Bom, agora eu escolho iniciar uma nova vida. E então aquele momento era marcado simbolicamente como um novo nascimento, né? Sim. Então aquilo era, ou seja, olha, daqui para frente o que eu escolho ser é para a vida toda. Então daqui para frente eu escolho ser. Então aquele momento seria também considerado por ele como um novo nascimento. Então isso tudo vale para o individual e vale para o coletivo. Por isso que os países todos têm mais de um mapa, porque a sua identidade, no caso da consciência coletiva, é muito mais complexa de ser alcançada, né? Não se tem uma identidade homogênea no Brasil, inclusive por ele ser muito grande, ter os estados que tu mencionaste, né? Só que entre os nossos ouvintes tem pelo menos 3 ou 4 estados presentes, né? Sim. Então, isso que é uma livezinha aqui, né? Uma livezinha para ver como são as coisas. O Brasil é isso, né? E amanhã vamos ter uma convidada do Canadá. Não sei se você sabe, não perca a nossa entrevistada, né? Porque os nossos trabalhos astrológicos já estão ganhando o mundo. Então temos uma convidada do Canadá. Então é necessário para a formação da identidade dos povos considerar, sim, todos esses componentes. A mensagem da Cristiane. Obrigado, Cristiane. Que mais? Bom, então tá. Então, para finalizar, né, vamos dar, né, aproveitar essa fala final e até para deixar como dica, então, né, porque a gente passa por várias fases na vida
E se a gente prestar atenção, a gente percebe quando uma fase está terminando e outra está iniciando, né? E talvez uma dica é a gente anotar as datas, os horários, e depois fazer, né, uma análise do céu, do momento, para tentar entender, porque muitas vezes a natureza está nos dizendo muitas coisas e a gente não, por muito mais falta de atenção do que qualquer outra coisa, a gente não percebe. Então, de deixar essa dica para quem está assistindo e quem for assistir depois também, de todo fato marcante assim que nós tivemos na vida, de anotar a data, o horário, o local, e depois ir ver, né? Talvez consultar um astrólogo, enfim, se a pessoa já tiver algum conhecimento também, dar uma olhada ali, para ver o que a natureza está querendo dizer com aquilo, né? Daí talvez a gente possa ter mais habilidade, mais consciência, propriedade para tornar essa nova fase melhor do que a anterior. Eu vou ter que aproveitar o teu comentário para fazer, já lançar uma sementinha para um possível próximo trabalho que a gente desenvolva, que é sobre os trânsitos. Um ponto marcante na minha trajetória, na minha história com astrologia, foi quando eu era bem novo, que eu parei para fazer uma análise de trânsitos dos meus fatos passados. Então eu peguei todos os momentos, como tu disseste, né, todos os momentos marcantes e cruciais que eu tinha data, né? E eu peguei e eu fiz uma análise do que estava rolando no céu naqueles momentos. E aí, foi um espanto, mas nem tanto, né? Mas, tipo assim, é óbvio que todos os momentos cruciais que eu tinha analisado continham trânsitos, movimentos planetários importantes, relevantes sobre o meu mapa. Então aquilo foi tipo assim quase uma pesquisa de campo, né? Ou seja, ninguém melhor que eu conhecia o peso que tinha cada experiência passada. E aí eu pude verificar que todos estavam alinhados com trânsitos importantes. E dali para frente, como era bem jovem, eu passei a, em base a isso, observar e estudar todos os meus trânsitos futuros. Ou seja, eu sabia que quando tivesse algo assim, era um momento muito favorável para tal coisa ou muito perigoso para tal outra. E eu sabia que quando me acontecia alguma coisa, eu ia dar uma olhada lá no mapa e eu ia aprendendo Uhum. sempre. Então, ou seja, quando tu tem esse conhecimento astrológico, tu tens uma visão mais clara da tua vida, do movimento que a tua vida segue e a lógica dele, e o porquê as coisas acontecem quando acontecem. Nunca é ao acaso. Às vezes, tu olha o fato para entender o arranjo astrológico. Às vezes, tu olha o arranjo astrológico e tu já te prepara Uhum. para possíveis fatos. Mas Sim, só tu ter o domínio do conhecimento astrológico vai te permitir isso. E aí tu lida muito melhor com as experiências que a vida te oferece. Então, só para fazer interessante. essa ponte aí, porque isso vale para os países. É assim que os astrólogos pensavam, né? Os momentos certos para os reis fazerem a paz ou a guerra, ou tomarem uma atitude ou outra. Era nessa lógica dos trânsitos. Tá? Interessante. Agora falando, só para finalizar, sobre das vezes que eu percebi assim, momentos de muita tensão, digamos, né? Talvez não tanto uma tensão exterior, mas interior, de muita cobrança, de coisas assim que eu tinha para resolver e que estavam sendo cobradas, assim. E quando eu olhava, geralmente tinha alguma coisa na casa 8 e casa 12. Eram as duas casas que eram assim as mais temidas assim de algum momento, porque eram as casas que mais exigiam alguma atitude assim de resolver, né? De não, ou usando o ditado popular, de não levar com a barriga, né? Então a hora tem que resolver. Mas era muito interessante, um ponto que deve ter alguma coisa na casa 8 ou 12. Eu olhava e tinha alguma coisa acontecendo. Não, é impressionante. E isso certamente vai sair um outro. Quando a gente tem dificuldade de terminar, é porque tá bom, né? Tá legal, tá bacana. Isso cada um vai se conhecendo. Ou seja, eu tenho épocas do ano que eu sei que pelo arranjo astrológico anual, né, que aí tem os ciclos anuais, pelos ciclos eu tenho mais chance de brigar, eu tenho mais chance de organizar o meu financeiro, ou eu tenho mais chance de iniciar projetos de trabalho. Então, sabe, tipo assim, eu sei que tem tal mês que todo ano se repete alguma coisa naquele, porque o Sol está passando pela casa tal, sabe? Então,
Então a gente tem que conhecer isso, porque aí tu organiza a tua vida, aí a vida deixa de ser uma caixinha de surpresas, né? Sim. Dá para mapear. Tá. Sim. Então tá certo. Então, né, agradecer a todos que participaram, né, por mais uma live. E, enfim, vamos aproveitar então esse conhecimento para poder aplicar, né, usar na nossa vida. Tem alguém aí que não imagina eu brigando. É, não é. Nem imaginem. Nem queira imaginar. Vocês estão com vontade de aprender mais. Que bom! Queremos, estamos conseguindo, Diogo. Estamos deixando o pessoal com vontade de aprender mais. É isso aí, é isso aí. Estamos aí para isso, pessoal. Contem com a gente e estamos juntos para estamos juntos para poder usar essa linguagem da natureza para o bem e para uma vida mais feliz para todos. Sim. Até para também para o pessoal, né? Assim, às vezes, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode nos perguntar, ou tiver algum tema, fala sobre o teu assunto, né, para a gente poder avaliar, porque a ideia é que seja um conteúdo, né, alinhado com as pessoas. Não adianta a gente chegar e falar do que a gente gosta e ninguém entender nada e ficar assim, foi muita coisa legal, mas não entendi nada. E sim que a gente possa falar de coisas legais que sejam possíveis de entender por todos. Então, quem tiver E sugestão, né, alguma dúvida, pergunta, quiser fazer um comentário, né, será muito bem-vindo. até muitas vezes, né, as lives do diálogo astrológico os temas são ligados com o que vocês mandam, perguntam, comentam, questionam, que aí a gente acaba fazendo um diálogo sobre isso. Então, aproveitem, esse canal está para isso. Beleza? Então, beleza, até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Estejam conosco amanhã, quarta-feira, temos entrevista com a nossa mais uma convidada. Um grande abraço, Diogo. Até breve, até mais. Até mais.